Return Audiolivros Tradicionais apresenta O Rei do Gelo e Seu Neto Maravilhoso, conto folclórico tirado do livro Dutch Fairy Tales, de William Elliot Griffiths, publicado em 1918. Para mais folclore inédito, acesse nosso site e redes sociais. O Rei do Gelo e Seu Neto Maravilhoso. Nas eras distantes, todas as terras do norte da Europa eram uma só, pois os mares profundos ainda não as haviam separado. Nossos antepassados pensavam que as fadas eram deuses. Eles construíram templos em sua homenagem e oravam para elas. Então, no lugar onde hoje está a pequena cidade de Urum, na Frísia, estava a morada do espírito do gelo, Uller. É isso que Urum significa, a morada da boa fada Uller. Uller era o patrono de meninos e meninas. Eles gostavam dele porque ele inventou patins, esquis e trenós. Ele cuidava das coisas no inverno e gostava do frio. Ele também se deleitava na caça. Vestido com peles grossas, ele adorava percorrer as colinas e as florestas, procurando o lobo, o urso, o veado e o auroque. Seu arco e flechas eram terríveis, pois eram muito grandes, e ele era um excelente arqueiro. Sendo o padroeiro do arco e flecha, os caçadores sempre buscavam seu favor. A árvore de teixo era sagrada para Uller, porque os melhores arcos eram feitos de sua madeira. Ninguém poderia cortar uma árvore de teixo sem irritar Uller. Ninguém sabia quem era o pai de Uller, e se soubesse, não se importaria em contar a ninguém. Ele não concederia muitas bênçãos à humanidade. No entanto, milhares de pessoas costumavam vir a Urum todos os anos para invocar sua ajuda e pedir-lhe que enviasse uma forte nevasca para cobrir o chão. Isso significava boas colheitas de alimentos para o próximo ano. A neve branca, espessa no chão, impedia que os gigantes do gelo mordessem a terra com muita força. Devido às profundas neves do inverno, o solo ficava macio durante o próximo verão. Assim, a semente brotava mais facilmente e havia comida em abundância. Quando Uller viajava sobre a neve do inverno para sair em caçadas, ele amarrava raquetes de neve nos pés. Como essas tinham a forma do escudo de um guerreiro, Uller era frequentemente chamado de Deus do Escudo. Sua proteção era especialmente invocada por homens que lutavam em duelos com espada ou lança, o que era muito comum nos primeiros dias, ou por soldados ou caçadores que desejavam ser muito corajosos ou haviam se envolvido em empreendimentos perigosos. Agora, quando Uller queria uma esposa para se casar com ele cortejou Skadi, porque ela era uma caçadora e gostava das coisas que ele gostava. Então eles nunca tiveram uma briga. Ela era muito forte, gostava de esportes e de perseguir os animais selvagens. Ela usava uma saia curta que permitia liberdade de movimento para suas pernas. Por isso, ela percorria as colinas e vales com uma incrível rapidez. Seus movimentos eram tão rápidos que muitas pessoas a comparavam ao riacho frio de montanha, que desce das altas montanhas e sobre as rochas, espumando e espirrando em direção às terras baixas. Deram o mesmo nome tanto a essa mulher fada quanto à água, porque eram muito parecidos. De fato, Skadi era muito bonita de se olhar. Não é de admirar que muitos dos deuses, fadas e homens se apaixonassem por ela. Dizem até que ela teve vários maridos antes de se casar com Uller. Quando você vê as imagens dela, verá que ela era tão bonita quanto o inverno brilhante em si, quando Frost veste as árvores de branco e deixa as bochechas das meninas tão coradas. Ela usava armadura de aço brilhante, um capacete de prata, saias curtas brancas e meia calça de pele branca. Suas raquetes de neve eram da cor do inverno. Além de uma lança brilhante, ela tinha um arco e flechas afiadas. Estas eram mantidas em uma aljava de prata pendurada em seus ombros. Ao todo, ela parecia o inverno vivo. Ela adorava viver nas montanhas e ouvir os trovões das cachoeiras, o estrondo das avalanches, o gemido dos ventos nas florestas de pinheiros. Até o uivo dos lobos era música para seus ouvidos. Ela não tinha medo de nada.
Agora, de um pai e mãe assim, esperaríamos filhos maravilhosos, mas muito parecidos com seus pais. Aconteceu que a prole de Uller e Skadi eram todas filhas. A elas, uma após a outra, foram dados nomes que significavam glaciar, frio, neve, acúmulo, redemoinho de neve e poeira de neve, sendo a mais velha a maior e mais resistente. As outras eram em grau mais suave e mais facilmente influenciadas pelo sol e pelo vento. Todas se pareciam, de modo que algumas pessoas as chamavam de as 6 Irmãs Brancas. No entanto, todas eram tão grandes e poderosas que muitos as consideravam giganta. Não era possível para os homens domá-las, pois elas faziam o que bem entendiam. Ninguém conseguia deter seus feitos ou expulsá-las, exceto Odin, que era o deus do sol. No entanto, no inverno, até mesmo ele deixava de governar o mundo e ficava ausente. Durante esse período, ou seja, durante 7 meses, Uller assumia o trono de Odin e governava os assuntos do mundo. Quando o verão chegava, Uller ia com sua esposa até o Polo Norte, ou eles viviam em uma casa no topo dos Alpes. Lá, eles podiam caçar e vagar com suas raquetes de neve. Para esses lugares frios que a família toda apreciava, suas filhas também iam e todos eram muito felizes, tão acima da terra. As coisas corriam bem na família de Uller enquanto suas filhas eram jovens, pois as meninas encontravam bastante diversão em seus jogos diários. Mas quando cresceram e suas cabeças começaram a se encher de ideias sobre os jovens gigantes que as visitavam, então os problemas familiares começaram. Havia uma jovem fada gigante chamada Vuur, que costumava visitar todas as 6 filhas de Uller, da mais nova à mais velha. No entanto, ninguém conseguia dizer por qual delas ele estava apaixonado, ou nomear a garota que ele mais gostava, não. Nem mesmo as próprias filhas. Seu caráter e suas qualidades não eram bem conhecidos, pois ele se disfarçava e aparecia em muitos lugares. Acreditava-se, no entanto, que ele já tinha causado muitos estragos e estava propenso a fazer mais, pois adorava a destruição. No entanto, ele frequentemente ajudava os duendes Kabulter a realizar grandes feitos. Isso mostrava que ele era útil de alguma forma. Na verdade, ele era um elfo do fogo. Ele continuou cortejando as 6 irmãs, mesmo depois do dia de maio, e prolongou suas visitas até o calor transformá-las completamente em água. Assim, elas se tornaram uma só. Diante disso, Uller ficou tão irritado com o fato de Vuur ter demorado tanto para pedir a mão de suas filhas e com suas filhas terem perdido suas formas, que fez Vuur casar-se com todas elas de uma vez, e elas passaram a se chamar Regen. Agora, quando o filho de Vuur e Regen nasceu, ele acabou sendo em corpo e caráter exatamente o que as pessoas esperavam de pais assim. Ele foi chamado de Stum. Ele cresceu rapidamente e logo mostrou que era tão poderoso quanto seus pais, mas era muito pior quando estava confinado do que quando estava livre no ar. Stum adorava fazer todo tipo de truques. Na cozinha, fazia a tampa da chaleira de ferro bater para cima e para baixo com um barulho animado. Se fosse colocado em um recipiente, fosse de ferro ou cerâmica, sobre o fogo, ele faria o pote ou a chaleira explodir para escapar. Achando-se um grande cantor, ele faria um som bastante agradável quando sua mãe o deixava sair de um bico. No entanto, ele nunca obedecia nenhum de seus pais. Quando tentavam prendê-lo dentro de alguma coisa, Stum sempre escapava com um som terrível. Na verdade, nada conseguia segurá-lo por muito tempo, sem uma explosão. Às vezes, Stum descia até o interior da terra e ligava um fluxo de água para encontrar os fogos subterrâneos que estão sempre queimando muito abaixo de nós. Então ocorria um terremoto terrível, porque Stum queria sair, e a crosta terrestre não o deixava, mas tentava prendê-lo. Às vezes, Stum escorregava na boca de um vulcão. Por isso, a montanha, para se salvar de ser sufocada, tinha que cuspir Stum para fora, o que sempre fazia uma bagunça terrível no chão, e os homens chamavam isso de lava, ou Stum,
Poderia ficar no interior da cratera como um hóspede e sair ocasionalmente em jatos e sopros. Mesmo quando Jack Frost estava por perto e congelava os canos da casa, ou transformava a água das panelas, frigideiras, chaleiras e garrafas em gelo sólido, Stum se comportava muito mal. Se as chaleiras congeladas ou qualquer outro recipiente fechado fossem colocados sobre o fogão ou perto do fogo e o gelo derretesse muito rápido no fundo, Stum faria a coisa toda explodir. Dessa forma, ele frequentemente colocava a vida dos homens em perigo e os fazia perder seus bens. Ninguém parecia saber como lidar com esse elfo do fogo travesso. Nenhum homem na terra conseguia fazer nada com ele. Então, eles deixaram que ele fizesse o que quisesse. No entanto, o tempo todo, embora estivesse se divertindo com suas próprias travessuras e animação, ele estava com sua própria voz, chamando os seres humanos para usá-lo adequadamente e colocá-lo em rodas, pois ele estava disposto a ser útil a eles e estava pronto para puxar, dirigir, levantar ou abaixar, moer ou bombear, conforme a necessidade. Enquanto os homens não o tratavam adequadamente e não lhe davam o direito de sair ao ar livre depois de ter feito seu trabalho, Stum explodia, estourava e destruía tudo. Ele podia ser feito para cantar, chiar, assobiar e fazer todos os tipos de sons, mas, a menos que as amarras que o prendiam fossem fortes o suficiente, ou se Vur ficasse muito quente, ou se sua mãe não lhe desse bebida suficiente, quando os canos de ferro estivessem vermelhos de calor, ele perderia a paciência e explodiria. Ele não tinha respeito por caldeiras ruins ou negligenciadas, ou por foguistas e engenheiros preguiçosos ou descuidados. No entanto, quando corretamente encaixado e bem tratado, e alimentado com a comida que sua mãe pode fornecer, e estimulado pela persuasão de seu pai, Stum é maior do que qualquer gigante ou fada que já existiu. Ele pode conduzir um navio, uma locomotiva, um submarino ou um avião, tão rápido quanto o javali, cavalo ou navio de Fro. Hoje em dia, todos estão felizes por Stum ser um bom servo e amigo em todo o mundo.